Muito boa noite. Na sua tela, o Jornal 10. Seja bem-vindo. Vamos às manchetes de hoje. Ligação doméstica a partir de agosto passa pela responsabilidade da BinterCV. Comissão de Coordenação do Álcool e Outras Drogas promove formação em matéria de prevenção e uso no seio das Forças Armadas. A União Europeia oferece apoio ao Reino Unido contra terrorismo. Coreia do Norte rejeita a declaração que condena lançamento de míssil. Turquia emite 260 mandados de detenção por ligações a golpe de Estado. Continuação de boa noite. Comecemos pela atualidade nacional. O Ministro da Economia anunciou o plano de reestruturação e privatização dos TACV, decisão que tinha sido apresentada no Conselho de Ministros no passado 11 de maio. As ligações domésticas a partir de agosto passam pela responsabilidade da BinterCV. Uma empresa cuja solução encontrada, segundo José Gonçalves, é a privatização, uma vez que tem uma dívida de 100 milhões de euros. O Ministro da Economia avançou em conferência de imprensa que os voos domésticos passarão pelas mãos do Binter Cabo Verde. A TACV Cabo Verde Airlines, enquanto empresa jurídica, permanece em operação, com todos os direitos, responsabilidades e obrigações. Porém, a partir de 1 de junho, deixará de operar um dos ATRs e, a partir de 1 de agosto, a prestação de serviço no mercado da aviação doméstico será descontinuada, passando a ligação aérea entre as ilhas para a responsabilidade da Binter Cabo Verde, que se compromete, mediante acordo assinado com o Governo, nos seguintes termos: ceder 49% do capital social para o Governo de Cabo Verde, que posteriormente, no momento oportuno, disponibilizará parte deste capital social ao mercado para aquisição pelos investidores nacionais. B. Reforçar as ligações interilhas, com a obrigatoriedade de prestação de serviço regular e de qualidade a todos os destinos com infraestruturas aeroportuárias, procurando sempre articulação de transportes intermodal com ilhas sem infraestruturas aeroportuárias, como sejam a Brava e Santo Antão. C. Estabelecer parceria com a TACV Cabo Verde Airlines em termos de transportes aéreo internacional, por forma a permitir à companhia de bandeira continuar a vender os bilhetes a nível internacional até o seu destino aeroportuário final em Cabo Verde. O seguimento internacional dos TACV também será reestruturado, com a participação de parceiros fortes que deverão investir de forma significativa no quadro da sua privatização. Gonçalves ressalva que, embora este processo implique redução do quadro de funcionários, o Governo vai tomar medidas para diminuir a eventual perda de emprego. Uma empresa da Binter Canários foi licenciada como companhia cabo-verdiana para operar no mercado nacional a partir de novembro de 2016, devendo também passar a servir o mercado regional no futuro. Entretanto, mesmo com todo este esforço empreendido durante quase um ano, manter a TACV em pleno funcionamento requereu ainda avultados recursos financeiros, oriundos dos cofres públicos, e mais investimentos, que o Estado não tem para fazer frente à crescente demanda do mercado e à concorrência. Essa realidade, inclusive, levou os parceiros internacionais a condicionar os apoios orçamentais ao país, dependente da solução definitiva da hemorragia financeira que representa a TACV para o Estado. A inviabilidade de permanência do negócio nas mãos do Estado torna-se ainda mais evidente quando confrontado com a realidade do nosso país. Esta privatização foi um dos assuntos em debate desde que o novo governo tomou posse. A Companhia de Bandeira, que sempre foi o símbolo da independência cabo-verdiana, detém agora minoria das ações.
O Governo anunciou esta manhã o fim da operação Interilhas da TACV. A companhia de bandeira manterá apenas os voos internacionais. Neste sentido, o Movimento para a Democracia convocou uma conferência de imprensa para explicar o caso. A partir de agosto deste ano, a TACV deixará de fazer os voos domésticos. A Binter cederá 49% do seu capital social ao governo de Cabo Verde. Para o Movimento para a Democracia, estas são as medidas mais acertadas. O Miguel Monteiro diz que a culpa é do anterior governo que fez uma gestão danosa da empresa. É bom recordar que esta situação é consequência da gestão calamitosa da empresa, com especial destaque para os anos de 2010 a 2015, em que os resultados negativos se acentuaram exponencialmente. Esperamos que, mais uma vez, o PAICV não venha fugir da sua responsabilidade, que é o que tem estado a acontecer nos últimos tempos, pois esta situação é o culminar da sua gestão danosa relativamente ao nosso país. Questionado se esse monopólio Interilhas não levará um acréscimo no bilhete das passagens, este responde: não vamos deixar um monopólio tout court acontecer. Os preços já foram definidos, as condições foram definidas com a presença de duas empresas e certamente que o Governo tudo fará para termos, sim, passagens aéreas a custos razoáveis e que permitam, efetivamente, que Cabo Verde tenha deslocações interilhas a um preço sustentável. É preciso dizer que, se porventura os preços das passagens aéreas mantiverem-se aos mesmos níveis que estão atualmente, Cabo Verde já estará a ganhar, porque estará a ter as mesmas passagens aéreas com regularidade e sem ter os custos que estava a ter com a TACV, nomeadamente a injeção quase mensal de centenas de milhares de contos na TACV. Acrescenta ainda Monteiro que todo este processo levará a um redimensionamento no quadro do pessoal existente na TACV, mas que o Governo recomendou uma série de apoio, nomeadamente: primeiro, a possibilidade de ingresso na Binter, mediante as necessidades dessa empresa, bem como os perfis de cada um dos colaboradores. Número 2, a criação de uma linha de crédito específica para os trabalhadores dispensados, de forma a possibilitar a reconversão profissional, bem como a possibilidade de criação de empresas próprias. Terceiro, a salvaguarda, naturalmente, dos direitos dos trabalhadores com a atribuição das justas indemnizações. Como avançou o secretário-geral do MPD, estas medidas foram justas, já que o Estado estava sufocado com tantas injeções monetárias à TACV e depois dessa medida, esse dinheiro será revertido para outras áreas essenciais, tais como a saúde, educação e segurança. As Ilhas do Sal e da Boa Vista reduziram as dormidas no que se refere aos turistas portugueses. O número baixou na ordem dos 9,8% durante o primeiro trimestre de 2017, em comparação com o primeiro trimestre de 2016. De acordo com o Press Tour, baseado nos dados do INE, a passagem dos turistas portugueses em Cabo Verde diminuíram na ordem dos 15% entre janeiro e março deste ano, comparativamente ao ano anterior. A notícia é de um jornal online da praça. No Sal teve menos 6,4 mil dormidas e na Boa Vista menos 470 e a Ilha de Santiago menos 1,1 mil em relação ao ano de 2016. A Press Tour avança que Cabo Verde recebeu 11.141 turistas portugueses que permaneceram 4,31 noites em média nas unidades hoteleiras do país, equivalente a 48.050 pousadas, que comparado com o mesmo trimestre do ano passado traduz em menos 1,2 mil turistas que fizeram menos 8,48 mil dormidas no país. A secretária-geral da UNTCCS visitou hoje o ministro da Economia e Emprego, José Gonçalves. O objetivo da visita, segundo Joaquim Almeida, é apresentar as preocupações dos trabalhadores e acompanhar o processo de resolução das suas inquietações.
De acordo com a secretária-geral da UNTCCS, esta visita enquadra-se nos constantes encontros que se têm feito aos parceiros desta central sindical. Nesse sentido, esta reunião serve também para levar ao Ministro da Economia e Emprego as preocupações dos trabalhadores que têm sido constantes, já que muitas questões estão pendentes desde o ano passado. E neste momento trazemos preocupações dos trabalhadores aqui ao Sr. Ministro da Economia, no sentido de analisarmos o salário que está congelado desde 2011. É claro que, consequentemente, não há aumento salarial nem para a administração pública e nem para o setor privado. E trazer o problema da onda dos despedimentos que tem havido um pouco por toda parte. Exemplo do que aconteceu na Câmara dos Órgãos. Avança ainda esta sindicalista que outras preocupações levadas ao Ministro são as de privatizações a curto e médio prazo. Nesta perspectiva, preocupa-nos a TACV, porque ainda não fomos informados do fundo da questão do processo, de todo o processo. E porquê? Porque os trabalhadores entendemos que o governo tem interesse, por exemplo, que se fique com a companhia de bandeira, mas também temos que ter o interesse dos trabalhadores, porque eles não são culpados. Temos que ver, salvaguardar os seus direitos de modo a que não venham a ficar prejudicados. Exemplo disso dado pela Joaquina Almeida é o descaso que está a acontecer com a direção do Handling, que de forma unilateral está a prejudicar os direitos dos trabalhadores no PCCS, pois, como acrescenta, ninguém está acima da lei, nem por ação nem por omissão, a lei deve ser cumprida em que não se imponha nada. O NOSI fez hoje o lançamento de uma nova plataforma denominada nosicode.cv. Deverá contribuir para o desenvolvimento do software e contará com a participação da comunidade académica. Com esta plataforma, o NOSI pretende criar uma comunidade de desenvolvimento de software open source para partilhar a filosofia da programação do NOSI. Segundo o programador do NOSI, Milton Cabral, este projeto visa criar e incentivar para um ecossistema dinâmico de desenvolvimento de aplicações com a participação efetiva da comunidade académica e das empresas TICs no país. É uma iniciativa do NOSI que pretende criar e fomentar o desenvolvimento de aplicações de uma forma colaborativa, com uma participação efetiva da comunidade académica, dos desenvolvedores internacionais e das empresas TICs nacionais. Garanta que a plataforma por si só já é uma mais-valia para o desenvolvimento das TICs no país. A plataforma por si só já deu um grande contributo ao longo dos anos. Portanto, a plataforma é a plataforma de base, digamos assim, da informatização da administração pública de Cabo Verde. E, nesse momento, com essa iniciativa do NosiCode, estamos a envolver a comunidade académica, estamos a chamar os jovens que percebem de desenvolvimento e programação, junto connosco, desenvolvermos algo melhor ainda. Acredita que este é um desafio para os universitários, pois, segundo diz, constitui uma oportunidade para os jovens conhecerem e participarem na criação de soluções numa das plataformas que basicamente sustenta o governo. No portal serão disponibilizadas ferramentas do IGRP para os utilizadores, acrescenta. Nessa primeira fase, apesar do portal nosicode.cv ser um portal que tem um objetivo principal de alojar todos os produtos open source do NOSI. Nessa primeira fase é possível encontrar no portal um conjunto de materiais e ferramentas sobre o IGRP em si, sobre o IGRP, tanto material portanto, material para os utilizadores como materiais para os desenvolvedores. Este lançamento decorreu hoje na capital, na Universidade de Cabo Verde, no âmbito da 4ª edição da Tecnologia, Informática e Multimédia, que decorre durante esta semana no campus do Palmarejo. A Comissão de Coordenação do Álcool e Outras Drogas, em parceria com a Direção de Ação Cívica das Forças Armadas de Cabo Verde, realizou hoje na cidade da Praia uma ação de formação em matéria de prevenção ao uso de álcool e outras drogas no seio das Forças Armadas.
Esta formação pretende capacitar um grupo de 21 dirigentes das Forças Armadas de Cabo Verde para intervirem junto de outros militares na luta contra o álcool e outras drogas no seio das Forças Armadas. Ainda da mesma linha, Milena Gomes ressalta. Para que possam identificar esses grupos de militares, dirigentes, possam identificar homens que podem surgir algum vestígio de estarem com indícios de consumo de álcool ou outras drogas dentro do âmbito laboral. Por sua vez, a formadora Fernanda Marques explica os vertentes a serem usados durante esta formação que decorre até o dia 26 de maio. Evidentemente, a promoção da saúde no local do trabalho, mas também da reintegração no caso de quem consome drogas, portanto, para que essas pessoas possam ter tratamento e serem reinseridas. O álcool, particularmente as outras drogas, constituem um problema de saúde pública em Cabo Verde que tem estado a se alastrar drasticamente nas estruturas de trabalho. Derivado a isso, esta formadora fala da preocupação da coordenação com este público específico que usa armas e outros instrumentos. Evidentemente que haverão riscos, não é? Devido àquilo que disse, mas a nossa ideia é fazer-se uma detecção precoce nos casos em que há consumo ou dependência de drogas e tratarmos essas pessoas e que possam ser reinseridas de novo no mundo laboral. Mas, acima de tudo, fazer-se a prevenção, portanto, nós promovermos os fatores protetores e eliminarmos os fatores de risco que possam existir aqui dentro e que serão com certeza identificados por eles ao longo desses 4 dias. Caracterização do problema do álcool e outras drogas em Cabo Verde, desafios no contexto das Forças Armadas e, entre outros, são os painéis a serem discutidos neste primeiro dia de formação. Em Cabo Verde, o uso das redes sociais tende a aumentar cada vez mais. Nos últimos tempos tem-se registrado uma exposição excessiva de dados pessoais na internet, nomeadamente fotos e vídeos privados. As novas formas de comunicação que surgiram e evoluíram nos últimos anos mudaram a conjuntura comunicacional de muitas sociedades. Em Cabo Verde, a tendência é para um aumento cada vez mais do uso das redes sociais. Segundo Orlando Tavares, professor universitário, a exposição excessiva de dados pessoais nas redes sociais pode trazer diversas consequências para o usuário. Estivemos a acompanhar casos de exposição de fotografias, de vídeos, nas redes sociais. Então, eu recomendo o seguinte, tudo que é colocado na internet, nas redes sociais, deixa de ser privado, ou seja, pode ser divulgado em qualquer momento. Daí o cuidado de exposição excessiva nas redes sociais, não é? Porque mesmo o cuidado que nós temos no dia a dia, devemos ter também nas redes sociais. Exposição excessiva das nossas fotografias, das nossas conversas íntimas. Isso devemos fazer num lugar mais apropriado do que nas redes sociais. O uso das redes sociais atualmente tem sido frequente nos locais do trabalho. Antes de toda esta modernização tecnológica e digital, as probabilidades dos funcionários se distraírem era de longe menor que nos dias de hoje. Entretanto, o professor universitário vê as redes sociais como ferramentas que podem contribuir para a produtividade das empresas. A internet é uma ferramenta, não é? Não é uma coisa má, não é uma coisa boa. Ou seja, depende daquilo que nós, utilizadores, conseguimos fazer da internet. Pode ser utilizado para práticas de coisas boas, mas também poderá ser utilizado para coisas más, não é? Eu vejo a internet como uma ferramenta de produtividade. Nós podemos utilizar redes sociais para aumentar a nossa produtividade no trabalho. Okay? Mas tudo depende da consciência, do próprio colaborador. Segundo o mesmo, as redes sociais trazem benefícios, mas é necessário prevenir. Jogar na prevenção. Temos que ter cuidado com o nosso computador, com a nossa senha, né? Então são cuidados que nós devemos ter, porque muito dos ataques acontecem por causa do quê?
da não prevenção dos utilizadores. Por isso os utilizadores devem se prevenir, ter o cuidado quando estão a navegar na internet. Prevenir, por exemplo, começa, por exemplo, com os dispositivos de acesso à internet, como computadores, tablets, smartphone, etc, etc. Esses dispositivos devem estar, por exemplo, com vírus atualizados, né, que impedem, né, a entrada, né, de vírus informáticos. As redes sociais começaram por ser apenas um meio de comunicação entre duas pessoas, mas evoluíram de tal modo que hoje em dia se alargou a uma escala planetária. Vamos acompanhar mais uma rubrica, Opiniões Fortes desta semana. Opiniões Fortes. O elenco semanal. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Opiniões Fortes de hoje. Acredite, é realmente um prazer estar na sua companhia. Todas as semanas, às terças-feiras, estou cá, então, para levar um bocadinho daquilo que são as minhas impressões sobre diversos aspectos e assuntos que se passam, quer aqui a nível nacional e também a nível internacional. Ora, nós começamos hoje com uma expressão que os piemonteses utilizam, a região de Piemonte, no norte da Itália. É uma expressão típica em piemontês, no dialeto piemontês, onde se diz spatus. Spatus é fazer muito barulho, muita algazarra, muito cambalacho. Ora, e digo isto em relação ao Festival Eurovisão da Canção, onde ganhou o português Salvador Sobral. Foi um momento de veras, um momento impressionante, porque, como ele mesmo disse, e foram expressões e algumas opiniões que me marcaram, o facto do Salvador Sobral, para já os meus parabéns a essa música, a forma como Portugal se apresentou para o Festival Eurovisão da Canção e pela vitória neste festival. Mas, dizia eu, o que marcou realmente foi a forma como ele ganhou. Isto é, ser muito spatus. Como ele mesmo disse, a música não é o tanto fazer fogos de artifício e muitas coisas que nós vemos que para embelezar os clipes, para fazer muito barulho, para fazer muitas coisas, porque a música em si é música, isto é, a música sobrevive por si mesma, a música vai dentro dos corações, sobretudo quando é bonita, quando é bela, quando feita com sentimento, como ele disse, a música consegue impor-se por si mesma, a música ganha espaço nas nossas vidas, ganha espaço no nosso momento, nas nossas almas, no nosso cotidiano, por ser realmente um momento em que nós nos identificamos como seres especiais. E foi, de facto, o que ele fez. A canção Amar pelos Dois é claramente um regresso e um desafogar-se na simplicidade. E foi isso, então, um elemento muito marcante nesta vitória do português Salvador Sobral, na vitória de Portugal no Festival da Eurovisão. Muitas pessoas também não terão gostado, muitas pessoas terão dito outras coisas. Eu, pessoalmente, gostei da simplicidade da interpretação e da forma, da expressividade e, sobretudo, a vitória tem mais gosto, porque, de facto, não houve muitos arranjos florais, nem um clipe, ou quiçá, imagens de outro mundo, ou bailarinos e fogos de artifícios e efeitos especiais. Não. Houve simplesmente uma voz e uma pessoa que conseguiu passar uma mensagem, e que mensagem? Uma mensagem linda, do regresso à simplicidade, de amar a música, de cantar com sentimento e de se deixar então, e de deixar interiorizar aquilo que aí na música, que aí da mensagem e do sentimento interpretado, claramente. Trouxe este assunto num momento em que, não só em Cabo Verde, mas um pouco pelo mundo fora, e com todas as tecnologias existentes,
assistimos a uma excedente de produção musical e muitas pessoas não estarão de acordo, mas assistimos também a muita coisa, consumimos muita música desagradável às vezes mesmo. Há muita quantidade, mas a qualidade às vezes deixa muito a desejar. Então às vezes, não sei se você lá em casa tem essa sensação, mas às vezes é mesmo o nosso espírito, o nosso ser que pede que escutemos algo mais saudável, algo mais interiorizado, algo que nos toque, algo que nos faça sentir alguma sensação de paz no meio das tantas turbulências. Portanto, a vitória do português Salvador Sobral no Festival Eurovisão da Canção, com esta canção simples e da forma como foi interpretada e da forma como esteve no palco, com aquela simplicidade, uma música despida daqueles arranjos todos do palco e de muitas coisas, é realmente, para mim, uma chamada de atenção hoje, neste mundo onde todos cantam, onde todos tocam, há muita coisa, como o próprio Salvador disse, há muita música descartável, isto é, faz-se muito, mas a qualidade às vezes fica muito aquém do desejado. Portanto, essa é uma mensagem forte, mesmo para as outras nações. E vi mesmo nas reações de outros jornais e de outros cantores mundiais famosos aquilo que diziam da necessidade de voltarmos a essa simplicidade, a simplicidade da melodia que toca e da letra que passa uma mensagem que nos desafia, que nos dê uma sensação de paz, que nos transmita bons sentimentos, que é capaz de acalmar as nossas turbulências, que é capaz de transmitir uma mensagem positiva à sociedade. Por outro lado, é verdade, e infelizmente algumas situações nos dizem também que o mundo não vive só de músicas e de vitórias. E muitos outros assuntos nestes tempos, a situação, a crise na Coreia e outras situações, têm desviado a nossa atenção de assuntos que são gritantes, e que nós nos sentimos um bocado fragilizados e impotentes diante da fome e da miséria de tantos. E estamos preocupados às vezes se as nações entrarem em guerra, se o mundo vai acabar de repente, se o mundo vai terminar com uma bomba atómica. E não nos damos conta que em alguns países o mundo está a acabar, realmente. Em alguns países o mundo está a acabar. Isto é, quando o ser humano é espezinhado na sua dignidade, quando o homem não consegue encontrar caminhos para ajudar o seu semelhante, quando em países crianças inocentes continuam a morrer de fome diante da indiferença de quem poderia e quem detém o poder e a possibilidade de ajudar outros, é realmente o mundo a acabar. Isto é, e com o mundo também a nossa humanidade se vai degradando, porque o que mata realmente não é a falta de meios, o que mata no profundo e o que mata e o que silencia a voz dos inocentes é a indiferença diante de tantos dramas e tanta miséria humana espalhada pelo mundo. E a África, nestes tempos, tem sido de que forma martirizada por conflitos militares, conflitos bélicos, o problema dos refugiados, o problema da fome, que já também se associa ao problema da falta de chuva e da falta de homens que consigam pensar o drama dos outros, que consigam ter soluções e respostas a tantos problemas. Nós aqui em Cabo Verde também, às vezes, somos, portanto, disparados, somos fuzilados com tantos assuntos. Ultimamente esteve muito em voga o assunto da isenção de vistos, e depois das exigências que nós temos e de tantos discursos. Procuremos olhar um bocadinho além também do nosso território e do nosso umbigo. É claro que nós pouco ou nada podemos fazer, mas pelo menos tenhamos um olhar e também o coração aberto às necessidades dos outros e aos dramas dos outros, dramas internacionais
e às vezes nem é preciso ir muito longe, aqui também dentro do nosso próprio país. Quanto à isenção de visto, espero numa próxima oportunidade falar sobre e dar a minha opinião. Entretanto, acho que neste momento vai ser mesmo assim. Ver para querer e esperar, além dos problemas da constitucionalidade ou não, de tantas opiniões que já se ouviram, de tanta confusão também que já se fez, ver para querer onde vamos chegar com essa medida. E para a semana estarei aqui, se Deus quiser, na próxima terça-feira. Até lá, queiro aceitar um abraço. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na TIVER. Desta feita, vamos à África, através das manchetes da VOA. Sudão do Sul, agências da ONU advertem para a falta de água potável pôr em risco a saúde de milhões deslocados pelo conflito. Etiópia Suíça, antigo ministro etíope dos Estrangeiros e da Saúde, Tedros Adhanom, tornou-se o novo chefe da Organização Mundial de Saúde, o primeiro africano a ocupar este posto. África do Sul, frustração com o processo de entrega de casas e as fracas condições habitacionais nos bairros informais alimentam uma cada vez maior ocupação de terras. Marrocos, ministro do Interior, lidera a delegação governamental que se desloca à cidade de Al-Soima, abalada por meses de protesto, exigência de empregos e desenvolvimento económico. A China e a Etiópia. Há a partir de agora um voo direto entre Chengdu, capital da província chinesa de Sichuan, e Addis Abeba, a capital da Etiópia.